Olá, amigo, olá, amiga. Satisfação enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0. Toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, uma nova edição preparada com muito carinho para você e para sua família. Também disponível no YouTube da TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TV Cidade, ela que já esteve conosco numa outra ocasião, que foi uma grande surpresa na eleição em 2020 e, graças ao trabalho realizado ao longo desses últimos 4 anos, já não foi mais surpresa, mas ainda assim se colocou como a candidata mais votada para a vereança para a Câmara Municipal de Nova Friburgo nas eleições de 2024, no último dia 6 de outubro. Vereadora Maiara Felício. Maiara, muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pelo belíssimo resultado, primeira colocada novamente e com uma votação ainda maior do que na eleição anterior. Então, a gente só tem aqui que agradecer a sua presença, parabenizar pelo trabalho realizado, toda a sua equipe, até porque a gente não faz nada sozinho, sim, e desejar muito sucesso nesse novo mandato. E aqui você atribui esse resultado tão expressivo no dia 6 de outubro, Maiara. Bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. É muito bom poder participar aqui do programa, falar um pouquinho dessa experiência que a gente viveu. E eu acredito muito que eu não posso falar e nem fingir costume, tá? Porque para mim é uma mega novidade. É algo que a gente trabalhou muito para conquistar, mas ao mesmo tempo naquele lugar assim de esperar menos, né? A gente teve a oportunidade de ser eleito lá em 2020, a gente teve uma mandata de 4 anos, que trabalhou muito, sim, mas que sofreu desgaste, que teve desacertos também, e que coloca a gente num lugar assim, de expectativa, sem saber qual vai ser realmente materializado o resultado. A gente nunca sabe o que a urna vai falar, né? Não, e a ansiedade de candidato no dia da apuração é uma loucura, né? Só quem já foi sabe, né? Pois é. E a gente nunca sabe o que contar, da síndrome da impostora e tudo mais. E aí vem um resultado assim extremamente positivo. Mais de 2.500 votos, né? 2.592 votos. 2.592 pessoas acreditando nesse projeto político. E isso vai ser, acho que isso vai ser muito em função do que a gente realizou durante esses 4 anos. A gente conversava antes, né, da gente gravar esse programa, que eu tenho muito asseio, muito cuidado com a minha transparência, com a transparência do meu trabalho. Então, as minhas redes sociais são extremamente alimentadas diariamente. A gente está sempre falando sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo, aquilo que a gente tem para desenvolver, dos debates públicos que a gente vai promover, né? O meu gabinete está sempre movimentado, eu convido mesmo as pessoas para irem lá. E não é só aquela coisa de ir, me dar um abraço, ir embora, não, para a gente fazer política mesmo, chamar a população para fazer essa política cada vez mais participativa, cada vez mais ativa mesmo, de não ser uma coisa estagnada. Então, foi muito a partir desse trabalho. E assim, eu dizia anteriormente também, eu saí da vereadora mais votada de 2020 e agora 2024. Na conclusão dessa legislatura, fui a vereadora que mais aprovou projetos. Fui uma vereadora de oposição que não concordou com as coisas erradas do governo, que olhou no olho de tudo que estava acontecendo, que fez denúncias, que partiu para o debate público, que tentou acolher esses servidores que trouxeram demandas, os pais das crianças que estão na rede municipal também acolhidos por essa mandata. Fui presidente da Comissão de Educação e Cultura durante 2 anos, né, nessa legislatura, então foi um trabalho de reconhecimento. E na hora da gente voltar para a rua e pedir voto, Marcelo, a minha postura foi de querer apresentar esse trabalho. Por quê? A gente percebe que antes da gente ganhar uma eleição, a gente tem muitas portas abertas. Depois que a gente se torna uma pessoa política e partidária, muitas dessas portas se fecham. Não são todos os programas que chamam a gente para poder falar de uma vitória eleitoral, não são todas as pessoas, não são todos os jornalistas que estão a fim de dar esse espaço para a gente falar. Durante esse trabalho de 4 anos, pouquíssimos projetos meus ganharam visibilidade nos jornais, na TV. Então, é uma coisa que é latente para a gente. Apesar da gente ter uma TV Câmara, que é um trabalho extremamente assim, sério, né, feito com muita seriedade pela TV Cidade, muita gente ainda não acessa. Então, tem outros canais que poderiam estar contribuindo nesse sentido. Não estou falando só pelo meu nome, mas a gente votou projetos extremamente importantes na Câmara nessa legislatura. Por exemplo, o Maicon Queiroz propôs uma diretriz, né, um procedimento, um direcionamento político sobre os casos de pessoas desaparecidas em Nova Friburgo.
Isso deveria ter tomado uma repercussão gigantesca, porque vez ou outra a gente está compartilhando foto de alguém que desapareceu, tentando encontrar, e é muito ruim que a municipalidade não tenha um trabalho para fazer a partir dessas situações. E aí a gente não vê um projeto ser divulgado, a gente meio que bota uma cobertura nas ações dos vereadores quando eles acatam o veto do prefeito nesse projeto, e é uma tristeza muito grande porque a própria população que seria beneficiada não vê. Então, é isso que eu trabalho muito nas minhas redes sociais. Para dar visibilidade. Visibilidade. Né? Marcelo, a maior parte das vezes que as pessoas querem me entrevistar, falar sobre mim, é quando eu sofro um racismo. Racismo não é sobre a Maiara. O racismo é sobre uma estrutura estrutural, né? De sociedade que se construiu a partir de uma escravidão. E que é uma das maiores mazelas brasileiras. Né? Pessoas que não entendem essa realidade histórica do Brasil e que têm um pensamento de segregar mesmo, fazem com pessoas como eu. Não é só a Maiara que vive isso, tem uma população gigantesca que passa por isso. Mas a Maiara também é uma vereadora que aprova projetos, é uma vereadora que está próxima da população, e quando eu tenho uma vitória gigantesca, por exemplo, de ganhar na justiça, quando o prefeito tenta surrupiar meu projeto de distribuição de absorvente, leva o veto para a Câmara, eu derrubo o veto com os vereadores, inclusive da base dele, e ele pega o projeto que foi promulgado, leva para a justiça para derrubar e a justiça me dá vitória, era para a gente ter uma repercussão gigantesca. Era para a gente estar falando muito sobre isso, principalmente quando a gente precisa fazer os enfrentamentos das pautas negativas, por exemplo. Né? Quando a gente tem aí a terceirização da mão de obra de limpeza urbana, que é um projeto que se passa infiltrado, né, com uma interpretação completamente subjetiva, e o prefeito usa essa brecha para poder terceirizar o serviço. E aí a gente pode sofrer mais uma vez com a precarização de um serviço porque terceirizou. É a mesma coisa quando a gente fala sobre o gerador que não funcionou num apagão. Aquilo foi muito triste. Era um serviço contratado, terceirizado. E aí, essa falsa ideia precisa ser passada para a população como algo negativo. E a gente não vê essa visibilidade. Da mesma forma, a minha campanha foi toda de prestação de contas. Eu sou maluca do marketing das redes sociais e como eu posso chamar a atenção para o meu público jovem sobre um tema extremamente denso que é a política. Complexo, né? Eu tenho que tornar isso atraente, divertido, eu tenho que tornar isso algo que as pessoas vão ter fácil compreensão. O meu vocabulário precisa ser fácil, popular, próximo, né? Da popular sem ser popularesco, pessoas. Né? É isso, sem também ser uma caricatura, porque não é isso. A pior coisa que tentam fazer, né, na situação do político, quando ele quer se vender como acessível, é criar uma caricatura da população, ridicularizar determinadas situações, querer falar errado de propósito para poder querer se aproximar. Isso, enfim, né, a gente sabe. Mas numa perspectiva de ser atrativo para as pessoas. Então, um vídeo divertido explicando um projeto de lei, usar um meme. Às vezes, quando... Eu já virei meme, né? Não sei se você se lembra da dancinha. Lembro. Então, quem não viu? Um super meme na cidade e a gente tem que usar isso para poder chamar a atenção. Descontextualizado, inclusive, né? Mas... e foi divertido. Acho que a população, quando soube o que realmente era, assim, pô, que mico, né, Maiara? Eu falei, gente, mas... Enfim, essas coisas acontecem, né? E é importante que a população... E aí a gente vai falar de novo da transparência. Que a população esteja atenta, acompanhando, para também não cair em histórias que não são verdadeiras. Verdade. E isso é muito importante. E a minha campanha foi toda estruturada assim, Marcelo. Todos os panfletos contando o que a gente conseguiu fazer durante esses 4 anos e aproveitar o período eleitoral que a gente recebe recurso e a gente tem a capacidade de produzir mais quantidade de material. Então, é uma cidade inteira sabendo... Inclusive impressos, né? Impressos, né? A gente tem os impulsionados também nas redes sociais. E o mais engraçado e curioso dessa campanha é que muitas pessoas, quando tinham acesso a esses materiais, falavam que não era verdade. Ah, é?
E aí, o que a gente tinha que fazer, né? A gente tinha que fazer enfrentamento, né? Para poder chamar essa pessoa para perto, não afastar. Sim. Então, olha, não, você pode ter suas dúvidas, mas se quiser, dá uma olhada lá no site da Câmara, no sistema de apoio legislativo, que lá vai estar explicadinho o número da lei, a data, como ela tramitou na Câmara, né? Quais processos ela precisou passar para ser realmente uma lei. E aí você fica à vontade, quem propôs, como que foi a discussão, também está gravado no YouTube. Então, é assim, é despertar a curiosidade, provocar a população a querer saber mais e ter essa participação cada vez mais popular. Muito bom. Parabéns pelo belíssimo resultado. 2.592 votos. Na primeira eleição você teve... 1.870. 1.870. Foi a mais votada em 2020 e, novamente, a mais votada em 2024, com uma votação ainda mais expressiva. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade a vereadora reeleita de Nova Friburgo, primeira colocada tanto nas eleições de 2020 quanto nas eleições de 2024, Maiara Felício, cuja responsabilidade só aumenta. E vamos falar sobre isso no segundo bloco do programa Visão e Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelinho. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205, 101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 3524. Retornamos com a Visão e Ação, recebendo hoje nos estúdios da TV Cidade a vereadora reeleita de Nova Friburgo, Maiara Felício, primeira colocada tanto nas eleições de 2020 quanto nas eleições de 2024. Vereadora, vou me permitir aqui te agraciar com uma obra
que faz muito, né, e fala muito no meu coração, que é o papel do legislativo no fomento à democracia. Sim. E você é uma representante que dignifica a defesa da democracia, da inclusão social, da participação popular. É fruto tanto do trabalho que nós realizamos quando estive no Legislativo, à frente da Escola do Legislativo, quanto posteriormente quando cursei meu doutorado, e aí nós estruturamos um trabalho a partir de 15 escolas do Legislativo no Brasil e também entrevistamos 15 lideranças politicamente participativas de Nova Friburgo. Se eu estivesse escrevendo esse livro hoje, você seria uma das entrevistadas, mas como ele foi preparado lá para os idos de 2018, 2019, você ainda não tinha despontado no cenário político eleitoral de Nova Friburgo, que possa contribuir aí para as reflexões. Foi num momento crítico da nossa história, né, que o país enfrentou uma grave crise, muito decorrente, inclusive, de interesses não tão expostos assim, né? Muitas vezes a grande mídia não fala aquilo que realmente estava por trás de tudo que aconteceu. Então, espero, de alguma forma, poder contribuir. Você é uma pessoa que eu admiro, respeito muito e te agradeço pela gentileza de estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço. E vou ler com afinco, porque realmente a gente precisa ter dentro do parlamento, né, iniciativas pedagógicas. Isso. Porque a gente, assim como eu cheguei, né, eu cheguei sem saber nada da política, né, ali burocrática, de saber como usar as ferramentas, e foi extremamente importante ter pessoas ali qualificadas que me dessem esse horizonte, pudessem acolher as minhas demandas. E eu tenho certeza que esse trabalho que você desenvolveu aqui é fantástico e que vai contribuir muito com o meu trabalho também. Você é uma referência, né, Marcelo? Eu costumo falar, as pessoas, sempre que eu tenho oportunidade eu falo. A gente já fez campanha para o Marcelo lá no Rio Torto, quando eu ainda era muito jovem. Verdade. Passa rápido. Passa voando. E é uma referência que a gente tem lá, a gente vota, faz várias ações ainda com lastro e com o legado que você deixou na Casa Legislativa. E isso é muito interessante, então sempre vai ser uma referência. E participar dessa conversa hoje, ter essa entrevista com você, assim, é mais uma honra para mim, porque realmente é uma pessoa, um ícone que passou pela Câmara e que, quem sabe, né, retorna ou vem para outros espaços que a gente vai seguindo, né? Maravilha, Mayara. Desejo muito sucesso. E como falávamos no finalzinho do primeiro bloco, né? Com uma votação ainda maior, a sensação é de que mais pessoas confiam no seu trabalho. E aí você tem essa sensação de que a responsabilidade aumentou de fato. Aliás, eu lembrei até do tio Ben do Homem-Aranha. Sim. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, é interessante pensar assim, porque eu estou numa dicotomia. Ao mesmo tempo que a responsabilidade aumenta, eu senti um alívio, porque a gente escuta muita coisa, né? Falavam que ia ser uma vereadora de um mandato só, que eu não ia conseguir fazer determinadas coisas. E a gente não só faz, como a gente faz com excelência. A gente não teve nenhum projeto rejeitado nessa legislatura que a gente viveu. A gente conseguiu aprovar todos. A gente conseguiu construir um trabalho sólido, apesar de não entender muito da política quando a gente chegou, de trocar o pneu com o carro andando mesmo. E o alívio me vem por conta de ter essa tranquilidade de já conhecer o espaço, de já ter experimentado esse espaço e ter tranquilidade para poder tocar um trabalho ainda mais forte, né? Então, essa insegurança de chegar agora passou. Agora, e esse é o meu alívio, a atenção é na responsabilidade, mas sim, uma responsabilidade gostosa, porque quando me perguntam, você gosta de ser vereadora? Eu falo, gostar é uma palavra muito forte, mas eu me sinto muito útil. Apesar de tudo, dos ataques, a gente sabe que a gente sofre muito hate, né? Tem muita gente que fala muita coisa pra gente, negativa, pra desmotivar, pra ofender, enfim, mas quando você vê, cara, você vai fazer uma fiscalização numa escola e você vê lá que tem a caixinha para distribuir absorvente para as meninas, é muito forte, assim, se sentir útil mesmo, de poder contribuir para uma cidade melhor para a população. A gente legislou sobre temas muito pesados, sobre violência doméstica, feminicídio. A gente legislou sobre uma população, um dia de visibilidade para a população que é escondida, que é a população LGBT.
a gente vive num país que é considerado um dos que mais matam. 2, né? Que mais mata LGBTs no mundo. E ver que as pessoas se sentem orgulhosas e que vê que agora a prefeitura tem feito as atividades na data, chamado essa população, falar sobre a primeira infância, crianças atípicas. Entrou na pauta, né, do debate, né? É bonito, sabe? Então é isso, é ser útil. Assim como outros parlamentares que legislaram sobre coisas extremamente importantes. Então é essa sensação que eu tenho, a responsabilidade para mim ela é gostosa. Você toca num ponto interessante, né? Eu até me recordei. Eu já tinha uma certa experiência profissional de vida quando eu assumi o meu primeiro mandato, aos 33 anos. E ali é um mundo totalmente novo. Tudo diferente de tudo que eu tinha vivido até então nas mais diversas instituições, organizações. Então há um processo de aprendizado. Não é da noite para o dia, né? E aí, se você não contar com o apoio de profissionais já experientes, né, tanto o corpo técnico, burocrático da casa, quanto os próprios parlamentares que já têm um pouco mais de vivência, e aí você agora deixa de ser aquela novata para ser alguém validada nas urnas e com toda essa experiência acumulada. E com isso, eu concordo contigo, a possibilidade de você entregar mais e melhor é quase que uma tendência natural, né? Sim. Mas não vou também dizer, eu começo a entrevista aqui com você falando dos desacertos, né? E também tem essa sensação do que eu poderia ter feito melhor nessa primeira legislatura. Não me cobro tanto, porque eu fiz o que eu pude, o que eu consegui, lutei com muita força. Mas agora, com a nova possibilidade de tempo, mais 4 anos, cara, mais 4 anos, eu tenho coisas que eu quero fazer melhor. Então, é como eu consigo atender melhor a minha comunidade, como eu consigo estar mais próxima ali do meu bairro, de outros bairros também, de como eu consigo estar mais na rua, apesar de ter feito bastante gabinete itinerante, gabinete de rua, mas como eu quero estar mais próxima. E a gente sabe, né, porque quando a gente vai falar sobre as atribuições do vereador, o que pode um vereador fazer, as pessoas se confundem muito com o que o prefeito faz e com o que o vereador faz. Então, é dizer mesmo, propriamente falando assim, né, verbalizar. Não vereador não troca lâmpada, vereador não faz capina, vereador não asfalta, vereador não pode dar tijolo, gente, pelo amor de Deus. Tem tudo isso que a gente precisa falar para as pessoas, porque existe uma cultura da velha política de fazer com que as pessoas mais vulneráveis, as pessoas dependam dessas situações e acreditem nessa historinha para que essas pessoas continuem sendo reeleitas. Mas como a gente consegue fazer uma fiscalização mais ativa, ficando mais tempo dentro de uma comunidade? Exceder de 1, 2 horas, ficar o dia inteiro, sabe, em determinado lugar, para observar, para escutar a população, a comunidade que vive ali, as demandas, conseguir apresentar projetos que possam contribuir para essa comunidade, ver a vinda de recursos para essa comunidade também, tentar articular politicamente, ter esse jogo de cintura de conseguir conquistar essas coisas para esses territórios, né? Então, essa é a nossa luta agora para esse segundo mandato, né? Mandata no feminino. Você sempre fala mandata, né? Isso, que é coisa de mulher, bem feito. É isso aí. Aliás, eu entrevistei há poucos dias a professora Alessandra Jacu, uma mulher também que é uma referência. Eu, particularmente, admiro e respeito muito as mulheres que se colocam em espaços tradicionalmente excludentes. Isso. Eu sei que vocês enfrentam uma luta adicional, mas eu quero aproveitar aqui até a visibilidade do programa para me colocar à disposição. Porque é inadmissível, por exemplo, que Nova Friburgo seja uma das 3 cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro, mas também seja uma das campeãs em violência doméstica, Sim. campeã em feminicídio. É um paradoxo que a gente não pode naturalizar, a gente não pode concordar e permitir que isso permaneça. E você, no Legislativo, é um símbolo dessa luta, que precisa ser apoiado por todos aqueles que acreditam numa sociedade mais igualitária, mais justa. Isso é fundamental. Estamos recebendo nos estúdios da TV Cidade a vereadora Maiara Felício, reeleita para o próximo mandato, com uma votação ainda mais expressiva. Gravei até o quantitativo de votos, 2.592 votos sufragados no dia 6 de outubro. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão e Ação 5.0. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira,
martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 3524. Retornamos ao programa Visão em Ação, recebendo hoje na TV Cidade, para o programa Visão em Ação, a vereadora reeleita de Nova Friburgo, com 2.592 votos, a vereadora mais votada tanto em 2020 quanto em 2024, Maiara Felício. Maiara, a gente falou bastante no primeiro e segundo bloco sobre a sua trajetória, suas aspirações, o trabalho que você entregou, e você falou também no finalzinho sobre o que pretende fazer de forma diferente nesse terceiro bloco. Vivemos num contexto ainda político, eleitoral, até mesmo ideológico, muito polarizado, em que muitas vezes o interesse da sociedade acaba sendo colocado em segundo e terceiro plano por conta de ideologias que são também importantes, né? E Nova Friburgo tem características próprias, enfim, em função da sua história. Como você tem se posicionado, né? Você, além de ter sido candidata mais votada em 2020 quanto em 2024, você também veio numa disputa para deputada federal nas eleições de 2022, com uma votação expressiva. Como é que você visualiza esse cenário daqui por diante, né? Em que nós temos a presidência da República atualmente, 2026 um processo eleitoral. Como Maiara Felício analisa e vai se posicionar em relação a esse cenário que eu particularmente acho muito complexo, né? Gente, eu sou uma mulher petista. Eu sou uma mulher de luta que defende o povo trabalhador. E é muito interessante você falar sobre uma polarização, porque eu entendo essa fala da polarização como algo que não contempla a luta que a gente tem travado, como ela realmente é. Falar de polarização quando está em jogo pessoas que querem questionar o sistema eleitoral,
enquanto a gente defende a democracia. Engraçado que a gente não teve ninguém questionando essa última eleição. Isso me chamou a atenção, isso. Ninguém falou sobre isso, né? Ninguém questionou a urna eletrônica. Eu não ouvi ninguém falar sobre isso. Eleição, então é sobre isso. A nossa luta não é querer dizer que a gente acha que dentro da sua casa, dentro da sua família, vocês têm que ter determinada postura. Não, a gente defende que você tenha comida, que você tenha dignidade, quando você precisa de um médico no posto de saúde, você chegue lá e ele esteja lá trabalhando com dignidade, com a remuneração que tem que ser, que os professores dos seus filhos na rede pública estejam também com dignidade dentro da sala de aula. Então, assim, a gente vê que o outro lado ali, através de um discurso de privatização, de entregar as nossas riquezas, né, públicas na mão de empresários, na mão de poucas pessoas, para ainda piorar um serviço que a gente está lutando, pensando a organização dos entes públicos de melhoria. Então, não existe uma polarização que choca, né? Existe um discurso de que a gente está só debatendo partidos, e na realidade não. O que a gente defende enquanto Partido dos Trabalhadores é o menor, é quem faz a máquina girar e recebe um salário que mal dá para pagar as contas. A gente está nessa luta, a gente tem travado essa luta dentro do nosso município, foram 4 anos dentro da Câmara Municipal, fazendo essa defesa também, e em 2026 a nossa máxima é lutar pela permanência dos direitos da população brasileira. A gente está falando de um governo que acabou de lançar um pé de meia. O que é o programa Pé de Meia? Os alunos vulneráveis da rede pública, que estão lá no ensino médio, para a gente evitar a evasão escolar, que é altíssima, que as pessoas abandonem os estudos, a gente está dando um incentivo econômico para esses jovens. A gente está dando perspectiva para que eles queiram um futuro melhor, para que eles se mantenham num espaço de educação e, consequentemente a isso, o nosso país tem uma qualidade, a nossa população tem uma qualidade intelectual, tem uma qualidade produtiva de excelência. Que vai ser, inclusive, positiva para o próprio empresariado, se você não tem essa formação. Exato. A gente está falando de um governo que ampliou a vinda dos mais médicos para Nova Friburgo. É um governo que quer saúde, um governo que está investindo em tecnologia, em pesquisa, para que a gente consiga garantir, né, as nossas vacinas, para que a gente consiga garantir o futuro do nosso país. A gente está defendendo um partido que está falando sobre um Bolsa Família qualificado para as famílias que precisam, incentivando essas famílias, pensando na renda mensal dessas pessoas, investindo em construção de moradias populares. É um partido que tem debatido as mudanças climáticas, falado sobre esse caos climático. A gente viu as nossas montanhas pegando fogo, Marcelo. E o nosso governo não tem nenhuma política de enfrentamento para que a gente consiga dar uma segurança à nossa população e até criar ações preventivas. Quantas árvores a gente plantou nesse último mandato? É sobre isso que a gente precisa discutir. E o nosso partido faz essa discussão. Enquanto umas pessoas querem continuar armando a população, botando arma na mão da população, que aí desencadeia aqueles episódios dentro das escolas, que a gente via lá nos Estados Unidos antigamente, agora a gente está vendo no nosso país. A gente está vendo um aumento de feminicídio por conta dessas armas de fogo. E a gente tem debatido o enfrentamento disso tudo. Então, essa polarização, para mim, tem um lado muito fácil de se escolher. É o lado do menor, é o lado do povo. E é dessa forma que você se posiciona sempre. É assim que eu me posiciono. E, gente, vamos lá. A gente pensa essa polarização, como se diz, né? A gente pensa a esquerda, a direita, a gente está discutindo o PT e o PL, a gente, às vezes, coloca num lugar muito distante, como se fosse algo muito distante. Porque Nova Friburgo, apesar de dizer, né, que é uma cidade conservadora, a gente escuta umas falas do tipo PT nunca mais, em Nova Friburgo o PT nunca governou. Os casos de corrupção, os casos de escândalos políticos, não foi a esquerda que promoveu, não foi a Frente Progressista que promoveu. Todos os governos que são ditos péssimos e ruins passaram pela mão da direita. Não sou eu quem diz.
É só vocês olharem a sigla de quem esteve à frente da administração. E isso não se discute. Então é uma falácia, é uma frase solta ao vento, enquanto tem uma realidade muito sólida e muito dita de uma cidade que precisa de mudança. A gente está falando de uma última gestão, uma gestão que se diz conservadora, que se diz de direita, que fechou espaço escolar para pessoas com deficiência, Marcelo. Um governo que lutou na justiça para não fazer uma reforma na maternidade, com a maternidade com risco de incêndio. A gente está falando de um governo que ele mesmo fez essa denúncia e agora foi para a justiça para não cumprir. Um governo que aumentou a passagem do ônibus, que não discute transporte público de qualidade, porque vocês podem olhar, as audiências públicas promovidas pela Câmara majoritariamente foram preteridas pelo governo municipal. É esse governo que está posto. E aí, por que a gente teve esse resultado que chocou todo mundo? Falta de transparência. A gente precisa fazer com que a população saiba como os vereadores têm votado, quais projetos têm entrado em pauta, o que a prefeitura tem vetado, qual o direito seu que a prefeitura que disse não para você não ter. O que a gente tem se posicionado, quais discussões a gente tem puxado. É isso que faltou. Porque se a gente tivesse tido transparência em todos esses atos, eu tenho certeza que o resultado teria sido bem diferente. E aí, aproveitando que você cita o prefeito reeleito, uma votação muito expressiva, filiado ao PL. Por outro lado, no poder que tem como uma das suas funções a fiscalização, o acompanhamento das ações do Executivo, você, reeleita como primeira colocada, com uma votação muito expressiva, e o próprio ex-vereador que retorna à casa, Cláudio Damião, também com uma votação muito expressiva. A que você atribui, esse, entre aspas, paradoxo? Você tem no Executivo um prefeito reeleito com uma grande massa de votos e no Legislativo aqueles que não foram de governo, que conseguiram se eleger, na verdade, também com uma grande massa de votos. Como é que você avalia? Já estamos aqui nos aproximando da reta final do programa. Marcelo, eu não sou uma pessoa política que culpa a população. Todas as minhas posições nunca vai ser cobrar da população aquilo que ela nunca teve. Então, eu entendo que o Johnny foi muito estratégico de ter uma rede social muito forte e de estar muito presente em várias ações, escondendo a ineficácia dele nesses espaços. O que mais escuta das pessoas que às vezes levam casos para dentro do gabinete dele, que depois buscam a gente porque ele não fez nada, é justamente isso. De que ele ouviu, deu sinalização positiva para resolver um determinado problema. Eu posso citar um aqui, que era o vazamento de restos mortais do cemitério São João Batista na casa de alguns moradores ali próximo ao Cadima Shopping. Isso ficou na justiça, os moradores ficaram lutando para que ele fosse fazer alguma coisa, realizasse a obra no cemitério para que elas parassem de ter contato com esse necrochorume durante meses. Pessoas com questões de saúde. E isso foi um caso que ele sabia, ele teve ciência, tiveram 3 reuniões e ainda assim ele demorou meses para resolver porque a justiça ainda teve que intervir. Então, se a gente tem um prefeito que não se preocupou, que a população estava tendo contato com restos mortais dentro de casa por conta da falta de eficiência dentro da gestão de um cemitério, a gente não tem uma pessoa comprometida. O que faltou? Publicidade. Porque na rede social ele não vai colocar isso. E, ao mesmo tempo, pensando a nossa eleição como a mais votada, eu entendo isso como um reconhecimento da população do enfrentamento que a gente fez nesses últimos 4 anos. De não ser também algo infantilizado e leviano. Sim. Uma oposição responsável. Não preciso de gritaria, Marcelo, e as pessoas ficam até assim comigo que esperavam uma outra postura. Mas eu não sou de gritaria, eu sou não sou também de mandar recado. Minha conversa é bem direta, bem objetiva, porque eu acho que a gente não tem tempo para perder e não tem que botar brincadeira numa coisa que é extremamente séria, que é o futuro da cidade. Então, não responsabilizo a população, eu acredito que é o que falta na gente enquanto poder público para fazer com que a população tenha mais consciência de tudo que está acontecendo. A responsabilidade é nossa. Então, é essa luta que a gente vai travar nos próximos 4 anos. E por isso eu falo sobre o fomento à democracia, a consciência, a participação no meu livro, que é exatamente com esse objetivo. Sim. Fazer com que as pessoas se empoderem
obtenham informações, participem mais ativo e efetivamente do processo político para que nós tenhamos uma consciência coletiva cada vez mais fortalecida. Não tenho dúvida que você vai exercer o segundo mandato em alto nível, oferecendo grandes contribuições, e deixar os 30 segundos finais para as suas despedidas, agradecendo enormemente a sua participação, Mayara. Eu que agradeço, viu, Marcelo? É dizer para vocês que estão assistindo esse programa que a gente agora teve um novo vigor, né? A gente se emancipou e a gente está com uma força diferente para poder desenvolver um trabalho. E aí é um apelo que vocês estejam cada vez mais próximos, acompanhando, ali vendo a sessão pelo YouTube ou pelas redes sociais, mas não deixem de participar, porque é na ausência que muitas pessoas se articulam para tirar a garantia de direitos que a gente lutou tanto para conquistar. Então, eu conto com vocês do nosso lado para a gente lutar por uma cidade melhor, independente de partido, independente de ideologia. A gente sempre vai estar lutando pela população trabalhadora. Agradecer a você, Mayara, pela sua participação conosco. Agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que permaneceram conosco até esse momento. Lembrando que toda sexta-feira temos uma nova edição do programa Visão em Ação, preparada com muito carinho, especialmente para você. Um grande abraço, até a próxima.